Legal, estamos de volta então com o Instagram da Band FM. Estamos aguardando o nosso convidado, nosso Luiz Carlos Quartarolo, né? Quartarolo que estava no ar ainda em São Paulo, como eu havia falado, estava ainda terminando o seu programa em São Paulo, e ele é o nosso convidado desta live, nossa quinta live. Hoje é a quinta live, é a nossa quinta live nesse projeto das lives, então a nossa quinta live com o Luiz Carlos Quartarolo. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Luiz Carlos Quartarolo, nosso aqui da live desta quarta-feira. Então, aguardando aqui, a gente já vai dividir tela com o mestre da reportagem, com o Luiz Carlos Quartarolo. Ah, o Lula lá. E aí, Lula? Tudo bem, deixa eu arrumar, senão você vai ver o teto. Aí não adianta. Não, ajeita aí, ajeita aí. Tá bom aí? Tá ótimo. Então tá bom. Como é que você tá? Espaventado. Deixa eu acender essa luz aqui para ver se melhora para nós. Melhorou? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá Continua com aquele pijama ou hoje mudou? Não, esse aqui é outro, é uma camiseta que parece pijama, mas se a Ivete Sangalo pode, por que eu não posso? Você pode, claro que pode. Luiz Carlos Quartarolo, eu fiz uma resenha antes aqui. Luiz Carlos Quartarolo, nosso mestre Quartarolo, um dos melhores repórteres da história do rádio esportivo do Brasil, não só esportivo do Brasil, mas enfim, é um baita jornalista, um cara que começou lá em 72, começou em Piracicaba, que anotei aqui, começou a carreira lá na rádio Voz Agrícola do Brasil. Aí veio para São Paulo, Rádio Gazeta, passou pela Rádio Record e explodiu na Rádio Jovem Pan, ficou até 2016 e hoje trabalha na Fox Sports, entre outras. Estava no ar agora na Top FM em São Paulo, que também, junto com o Zete, ex-goleiro de São Paulo, campeão do mundo, Zete, com o São Paulo, campeão do mundo com a seleção brasileira, o Weber Lima também, outro jornalista, nosso colega, enfim. E hoje o Quartarolo está aqui participando da nossa resenha, a gente vai bater papo, vai falar muito a respeito desse momento que nós estamos vivendo, esse momento diferente, né? Com esse isolamento social e as medidas que foram tomadas, a questão política do Brasil, né? Essa polarização política que também estamos vivendo. Agora até o STF entrou na parada, agora a gente tem os candidatos e tem o STF ali do lado também, é uma outra história. E temos um quiz, né, Quartarolo? O quiz são 10 perguntinhas aqui para a gente brincar um pouquinho, que vale uma parmegiana deliciosa aqui do Bonaparma, do maior restaurante de parmegiana em Sorocaba. E olha, nós começamos essa brincadeira, Quarta, com o Átila Abreu, que é o piloto da Stock Car, e o Átila Abreu. São 16 pontos possíveis aqui no nosso quiz. E o Átila é o cara a ser batido. Ele fez 12 pontos, mas na verdade não foi ele que fez os 12 pontos, porque ele estava junto com a esposa, com a Renata Fã. Aí ela detonou, né? Então fez 12 pontos. O Rodrigo, que é o capitão da seleção brasileira de futsal, né? O Rodrigo que joga no nosso Magnus aqui, fez 6 pontos. O Paulo Roberto Santos, na minha opinião, é o técnico moral do Campeonato Paulista pelo Santo André, que o campeonato já esculhambou. Então, o Santo André, na minha opinião, deve ser colocado aí como aclamado como campeão. E o Paulo Roberto participou com a gente, fez 8 pontos. Nosso colega Jorge Vinícius, segunda-feira, direto lá da Rede Tati de Ribeirão Preto. Jorge Vinícius foi mal, rapaz. De quiz ele não manja nada. Fez 5 pontinhos, meu querido Jorge Vinícius. E hoje é a sua oportunidade. Agora, Quarta, antes da gente brincar no quiz, vamos falar um pouquinho a respeito desse momento, desse isolamento social. Antes, quero pedir desculpas a você, Paulinho, porque eu já era para ter entrado, mas na verdade eu sou jurássico. Então eu estava te procurando, você me procurando, aí nós nos encontramos. Sempre. Aliás, demoramos, vou falar aqui, 48 anos para nos encontrarmos profissionalmente. Pelo menos eu. Foi muito legal. Como é que tá a rotina, cara? Como é que tá a vida? Como é que você sente? Outro dia eu conversava com uma pessoa um pouco mais velha que eu, talvez a tua idade, um pouco mais velha que você, e a gente estava batendo papo, ele fez um relato que até me emocionei, que nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, claro que todos precisam ficar em casa, mas ele precisou ir até a farmácia, comprar um medicamento próximo. E quando ele chegou, ele percebe as pessoas olhando assim, até pela idade, então, parece que eu sou o portador do vírus, estou trazendo o vírus aqui para todos. Então é um sentimento, ele me relatando isso, eu fiquei imaginando, falei, é difícil. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de comportamento, esse novo padrão de comportamento que nós somos obrigados a partir de agora. Eu acho que voltar ao normal, embora hoje o governador está tentando fazer o pontapé inicial aí da retomada da economia, a economia precisa retomar, mas a normalidade está longe disso, né, Quarta? Está sim. A semana passada nós conversávamos
lá na Top mesmo, com o doutor Fernando Solera, que é médico da CBF, é do antidoping, mas é médico, trabalha com o doutor Pagura lá na CBF. E eles ficam pesquisando, porque, na verdade, esse vírus é uma coisa que a gente está tomando de 10-0. Ninguém sabe ao certo como é que ele funciona. Ele eu costumo brincar que é o vírus Garrincha, né? Você sabe o que ele faz, mas não sabe como combater. Ele vai passar. E ele estava dizendo que na Europa, por exemplo, e a gente tem que ter uma base, uma referência, não sei se vai ser igual aqui, se vai ser mais ou menos. Lá na Europa, a semana 24 é que foi o pico, principalmente a Alemanha, França, Itália, e nós estamos vivendo agora a semana 22. E a gente nota, hoje morreram de novo mais de 1000 pessoas, infelizmente. Pode ser que já estejamos no pico, então ainda esteja subindo um pouquinho. O que eu noto é o seguinte, Paulinho. Primeiro, você vai entrar no elevador, sabe? As pessoas que estão lá dentro, e nunca tem muito também, porque está todo mundo confinado. Posso entrar? A gente sempre pergunta, principalmente aqui que somos vizinhos. Eu não sei como é que vai ser o mundo depois da pandemia. Eu tenho esperança de que seja um mundo melhor. As coisas devem mudar em muitas coisas, né? Coisa mudar em muita coisa, até redundância, mas vamos lá. Por exemplo, o meu carro não sai da garagem há um bom tempo. Um tanque dava para uma semana, 10 dias, agora dá para quase um mês. A gente não vai a restaurante, né? Infelizmente, tudo delivery. Talvez seja uma nova forma de viver. A gente não pode ir num parque, se sai, sai correndo. Eu levo meus cachorros brincar de vez em quando na rua, mas é tudo rapidinho. Você vai numa farmácia, vai num... Eu noto, principalmente aqui no meu condomínio, você também deve estar vivendo isso, que há uma solidariedade maior. Né? A minha esposa, né? A gente não deve falar, meu pai dizia, meu falecido pai, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, principalmente se você faz o bem. Né? Não precisa ficar divulgando. Mas realmente eu sinto isso, porque ela, por exemplo, ela sai praticamente todo dia para fazer compra para um casal de velhinho ali, para uma pessoa lá. Quando a gente sai, ela liga, olha, estou saindo, vou à farmácia. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de tal coisa? Tem funcionado muito isso aqui no prédio. Coisas que a gente não via e com pessoas que a gente não convivia tanto. Outra coisa, eu achei que ia ser um saco, vamos dizer, desculpa a expressão chula, ficar em casa. Eu aprendi a ser mais paciente. É claro que com a internet, eu estou trabalhando relativamente aqui dentro, todo dia participando de programas, então eu preencho o meu tempo. Eu fico imaginando quem não tenha isso. Graças a Deus a gente tem a conta no banco não está em vermelho, quer dizer, tudo bem, está tocando a vida. Lamento por essas pessoas, essa pobreza do país. E lamento também, só para terminar, e sem querer esticar muito, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Eu espero que seja um mundo melhor quando acabar a pandemia. Eu acho que muitas coisas vão ter que mudar, tipo assim, o preço das coisas, o futebol vai ter que pagar menos do que está pagando, nós percebemos que não precisamos de tanto, a gente tem que dividir mais, né? Coisas simples que a gente gostaria de fazer, a gente não pode fazer. Hoje a gente dá uma importância muito grande e eu só reclamo, eu não sou daqueles que falam assim, o Dória é culpado por 6.000 mortes, ou o Bolsonaro é culpado por 20.000 mortes. Isso é uma grande bobagem, isso é briguinha política de arquibancada. Você não pode condenar nenhuma autoridade hoje pela morte através do Covid. É um negócio que nem os países mais organizados conseguem controlar. É um negócio absurdo. Dizem até que é uma praga de Deus, aí vão partir para o lado do sincretismo religioso, que não é o nosso caso. Mas, de vez em quando, a gente pensa nisso também. Fala, meu Deus do céu, é a praga do Egito. Né? E o que eu sinto é o seguinte, falta autoridade nesse país. Por exemplo, no começo da pandemia, o governo tem que distribuir gel de graça para todo mundo, álcool em gel. Tem que distribuir a máscara. Tem que destinar uma parte da nossa grande reserva, que está em 300 bilhões de dólares, ou seja, mais de um trilhão, né, de reais, pelo menos metade, para salvar as empresas. Essa conversa, o cara já estava quebrado, é a hora de você ajustar as coisas, sabe? A Austrália, é claro que a Austrália, em termos financeiros, é mais organizada e menos corrupta que nós. Destinou 150 bilhões para a economia e só usou 75. Aí os outros 75 ela distribuiu agora para a população em investimento, em busca de pesquisa, sabe? E daí a gente fica discutindo coisinhas, umas... Mas aí, Quartarolo,
Exatamente. Mas falta o entendimento político, né? Porque quando o Sim, governo sim, federal ele não consegue conversar com os estados, e aí vai para município, falta esse entendimento, falta esse sim. planejamento. Quando teve início essa pandemia, ou começou a falar a respeito desse assunto, muita gente fala, porque no Brasil não poderia jamais ter ocorrido o carnaval, mas até ali esse assunto ainda não era de domínio. A gente estava olhando lá a Não, China, tal, a coisa não estava aqui ainda. Mas quando começou, faltou entendimento. Sei lá, o presidente chama os governadores e fala, ó, sua região a gente vai fazer isso, aqui a gente vai fazer assim, assado e tal. Não houve, cada um fez da forma como não, melhor e trabalhou entendeu. contra. E E trabalhou trabalhou contra. contra, o Aí que é já é outra pior. coisa. Então, sabe, tudo bem, não quer ajudar, então não atrapalha, não acredita no que está fazendo. Eu acho que nesse momento, eu já falei várias vezes em várias lives que eu participei, até na top lá. Se eu sou presidente da República, eu pego o meu jatinho, desço em Congonhas e vou direto para o Palácio dos Bandeirantes. Falo assim, senhor Dória, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas vamos trabalhar junto. Não, fica um Sim. trabalhando contra o outro. E a gente no meio, sabe? Então, é muito complicado. E outra coisa, solidariedade nessa época. Cara, eu estava falando outro dia, a minha mãe foi testada positivo. Graças a Deus não desenvolveu. Eu tenho uma filha que trabalha em hospital, tenho um genro que trabalha em hospital, tenho sobrinhos que trabalham na área de saúde, no hospital, médico, inclusive. Você vive, sabe, sobressaltado. E você não vê uma palavra de solidariedade. Sabe, pega um jato da FAB, vai até Manaus, finja que está participando, sabe? Mas não faz. Então, sabe, falta muita coisa. Pelo Sabe? contrário, né, Quartarolo? Porque se a gente voltar um pouquinho aí a 15, 20 dias atrás, ele estava querendo fazer um churrasco com a Sim. pandemia e várias mortes. Aí não teve churrasco, mas aí teve jet ski. Né? E Então, daí? Daí fala. E quando eu falo, e daí? E daí? e E você falou. daí? Outra coisa que você falou no negócio do carnaval, também não condeno a autoridade, ao presidente, Também não. governador, porque, veja bem, o carnaval nosso começou dia 21 de fevereiro. A OMC definiu que era uma pandemia no dia 16 de março. Ou seja, ninguém esperava isso. Todo mundo foi surpreendido. Sabe? O Drauzio Varela falou besteira lá atrás, mas ergueu a mão e pediu desculpa a gente. Fui surpreendido. Tem gente que está Todos batendo a foram. mesma tecla até hoje. Mas Então, até hoje, os infectologistas, os médicos, enfim, estão debatendo. A OMS, um dos assuntos que a gente mais ouve aqui na TV, a questão da cloroquina, né, do medicamento. Usa, não usa, é no início, é no final. Enfim, não há um entendimento sequer a respeito dessa questão também. a verdade é que o vírus está ganhando de goleada da gente. Sim. E não é só no Brasil, porque se fosse aqui, você fala, é uma gente que está errando. Mas você olha o mundo todo, países organizados como a Alemanha, a Itália, a França, Portugal tratou bem, mas é um país. O Portugal cabe dentro do estado de São Paulo, gente. É mais fácil É administrar, mais eu acho. fácil, lógico, não tenha dúvida. Mas fez certo, tem que aplaudir. Os Estados Unidos, os Estados Unidos tem dinheiro. Nação que tem mais dinheiro do mundo, a maior economia, está penando demais para se ajeitar. Aquelas universidades americanas, elas descobrem vacina assim e não conseguem. Então, vamos com calma, gente. Agora, essa abertura aí do Dória, eu acho que tem hora que o governo tem que bater na mesa mesmo. Não tem que ficar com paliativo. Ele fica muito com medo de tomar decisão, na minha opinião. Só que Então, também acho que não é complica. culpa dele, mas acontece que o momento agora dessa abertura, você acabou de falar, 22ª semana tal, eu acho que o momento é o momento mais crítico. Agora, Sim. não se imaginava também que seria crítico agora, porque lá no Não. início, não, porque o pico vai ser no abril, máximo começo de maio. Eu me surpreendi há 15, 20 dias atrás, quando o Davi Wip ainda estava no esquema, numa terça-feira, me lembro bem, quando o Davi Wip do nada falou, olha, o pico será final de julho. Nossa, a gente estava ainda começando o mês de maio, falei, mas mudou a conversa. Não, e ninguém sabe. Essa que é a grande verdade. A gente percebe que eles estão tateando também. Eles devem ter avançado muito nos Sim. estudos, principalmente cientistas, mas você fica ouvindo assim, poxa, aí 2 ministros da saúde saem, o que está lá também a gente não é do ramo. Cara, sabe? Então a gente fica no meio disso. Eu não sei o que vai acontecer em termos de trabalho da medicina. Estou vendo o pessoal da saúde, o pessoal da medicina trabalhando demais, demais. Que realmente estão na linha de frente, brigando, tentando ajeitar. Acho que por aí chega a algum lugar. E espero que o ser humano melhore depois da pandemia. Sabe? É uma esperança que eu ainda tenho, que a gente se relacione melhor, que saiba lidar melhor com as nossas situações íntimas, a convivência nossa seja melhor, e perceba que a gente
em muitos momentos da vida, deu importância a coisa que não tinha tanta importância. Só isso. E as atividades também, né? As atividades profissionais, parece que em determinados casos a gente vai vendo que ela pode ser modificada e pode ser modificada para melhor. Né? A gente tem visto aí muita gente trabalhando em home office e dando resultado, produzindo. Sim, sim. Eu acho que como eu diria, o costume, né? Os nossos costumes eles vão mudar um pouco. Vai passar por isso também. O que eu sinto, claro, e você também, muita falta é da gente se relacionar. Porque a gente está conversando com os amigos, como a gente está hoje aqui, por vídeo, com as famílias. Pô, eu não vejo meu pai tem 3 meses. Meu pai mora em outra cidade e tal. Eu também não consigo. vejo minha mãe desde fevereiro. Então, e essa falta é uma falta de dar um abraço. Eu não abraço. A minha mãe eu vejo todos os dias, mas eu não abraço a minha mãe desde 20 de março. Então, isso a gente sente muita falta, além dos amigos, a convivência, aquele bate-papo em casa, vamos tomar um vinho, comer uma pizza. Então, isso faz falta. Quando você fala da solidariedade, concordo com você. Isso é uma mudança que a gente percebe e que deve prosseguir, porque nós também percebemos que nós podemos viver com muito menos do que aquilo que a gente almeja. Isso também não tem a menor dúvida, mas a questão de você estar socializando com todos ali, isso eu sinto muita falta. Isso então, eu sinto falta. E o que é mais barato, né? O que é mais barato. Sabe, você abraça seu amigo, sua família, sua esposa, sua mulher, sua namorada, enfim, seu filho. Eu tenho a netinha, tem 1 ano e pouco, entendeu? Então, isso faz uma falta danada, essa convivência social, que é o mais barato, que não custa nada. Que não custa nada. Agora, o capitalismo, de uma forma geral, ele vai sofrer modificações com isso, não resta a menor dúvida, né? E aí, trazendo para o futebol, eu entendo a questão econômica, mas entendo, a gente já tem falado muito sobre isso, o futebol ele não é mais do que qualquer outra atividade dentro da economia. Ele não pode ser tratado diferente. E aí tiver uma forçação de barra e vamos voltar ao futebol. Hoje eu vi uma pessoa me dizer, não, é melhor o futebol voltar agora, porque o povo tem que ficar em casa. Então o futebol, pelo menos, não precisa ter público, mas tem televisão e o povo em casa assistindo e tal. Tá bom, mas... E os atletas, cara? E aí também se você não vê os atletas se posicionando muito diferente, não. A maioria deles, não, vamos voltar a treinar, a gente tem que treinar, tem que jogar, porque sabe que se não jogar também não vai receber, né? E mais, né, Paulinho? Além dos atletas, tem o cara que abre o estádio, tem o cara que corta a grama, tem o massagista, tem o entorno todo. Então não são só 11 jogadores, 15, 20 jogadores. Tem todo o entorno. A volta na Alemanha, porque o Brasil... E mais um detalhe, só um parênteses, Quartarolo. Vamos imaginar que realmente volte o futebol, estão falando no máximo 150 pessoas envolvidas no jogo. A gente está falando aí de Série A, de top. E os campeonatos menores? E a nossa Série A2 aqui que parou no meio, como é que faz? Não, e isso motiva, Paulinho, quando voltar esse tipo de jogo, se voltasse agora, os campeonatos varzianos, os jogos de manhã e domingo, os caras vão querer jogar também. Ou seja, motiva todo mundo a correr atrás. Ou seja, aglomeração. O que eu estou notando é o seguinte, porque voltou na Alemanha, mas a Alemanha está 2 meses à frente em termos de pandemia. Começou lá antes. Né? E realmente é um país que chegou a ter 96% de isolamento. Ou seja, a consciência é maior. Multava quem saía à rua, aquela coisa toda. E olha, você está falando da Alemanha, você está falando da Europa, Alemanha, você falou de Portugal e tal, mas as medidas não são iguais. O que fez a França? Não. Parou o futebol. E a Inglaterra? A Inglaterra está fechada até 15 de junho. Então, as pessoas, cada situação é uma situação, eu entendo isso. Há países que sofreram mais, há países que sofreram menos. Mas a verdade é que você não pode ficar... Você tem que ter como referência o que aconteceu lá, em termos de medicina, até em termos de voltar a algumas atividades, inclusive o futebol. Mas não é igual. O clima não é igual, a maneira de agir não é igual. Aqui, se você, por exemplo, fizer, eu imagino, um Palmeiras e Corinthians, um domingo à tarde, um Palmeiras e São Paulo, sem torcida, nessa volta, vamos colocar assim, final de campeonato, coisa assim, não tem torcida. Muito provavelmente a torcida organizada vai ficar na frente do estádio. Lá não. Lá até a violenta torcida organizada ficou em casa. Inclusive está ajudando socialmente, o que merece um mérito e aplauso. Aqui duvido que aconteça. Duvido. O cara vai ficar em casa. Porque nós temos um monte de problema para resolver, inclusive a educação. Por que nós estamos ainda sofrendo com esses protocolos que não se fecham?
por falta de consciência da população. Se tivesse um pouco mais de consciência, teria morrido menos gente e talvez a gente já pudesse pensar em outras coisas. Não, continuamos tateando, tateando, tateando. E aí eu entendo também o lado do político, que o cara é político. Ele também é igual o carnaval. Como é que você chega em fevereiro, dia 20 de fevereiro? Gente, não vai ter o carnaval. Os caras matam o presidente, o governador, ou não. Então é difícil tomar essas decisões, eu entendo esse lado. Mas eles também... E sem vacina, Quartarolo? Sem vacina, nós estamos aqui em maio ainda, mas se a gente não tiver vacina, eu não vejo como viabilizar um carnaval ano que vem, por exemplo. Não tem mesmo. E a pergunta que eu faço, Paulinho, vamos supor que amanhã libere. Sorocaba está liberada, São Paulo está liberada. Você teria coragem de levar sua mãe, por exemplo, num restaurante? Não. Num jogo de futebol? Não. No shopping? Também não. Tá, vai demorar. Vai demorar. Estão mais... A gente vai pensar muito, sabe? O delivery está aí. Quando é que você vai tirar a máscara? Entendeu? Sabe, a gente tá revezando máscara todo dia. Hoje, todo dia. Sabe, faz parte da vestimenta. Então, cara, precisa pensar nessas coisas. Né? O povo está assustado e todo mundo tem. Eu, por exemplo, tenho 62 anos de idade. Graças a Deus, estou bem de saúde. Mas eu estou num grupo de risco. A minha mãe tem 84 anos, graças a Deus, né? Deu positivo, mas não desenvolveu. Acho que o DNA dela é muito bom. Pode não desenvolver, mas infectar outro. Esse vírus é muito desgraçado, cara. Tá louco. Agora, Quarta, mudando rapidinho de assunto aqui, o nosso tempo urge aqui na nossa live. Fala um pouquinho do seu trabalho lá na Fox, né? Você que ficou tanto tempo na Jovem Pan, quer dizer, quase que um patrimônio ali da Jovem Pan. Eu me lembro de ouvi-lo ainda na Rádio Record, acho que anos 80, que não era Quartarolo, era Luiz Carlos Santos. Depois virou Quartarolo, acho que foi na própria Pan, acho que virou Quartarolo, conta essa história aí e tal. Mas aí você saiu da Pan e tal. E hoje lá na Fox, tal, com uma série de profissionais renomados, tal, e falando de futebol, esporte 24 horas por dia. Conta como é que está essa experiência. Eu, na verdade, quando cheguei aqui em 80 na Rádio Gazeta, né, o meu irmão era o Tony José, né? Que é o Tony José. Que trabalhava na... E eu vim de Piracicaba, eu sempre fui Luiz Carlos Quartarolo. Aí eles botaram lá, quando eu voltei para Piracicaba, pegar minhas tralhas para ficar aqui em definitivo, que eu passei num teste com Petri e o Flávio Araújo. Quer dizer, então até que eu não fui mal, né? Dois grandes nomes que conheciam o rádio. Aí, cara, quando eu voltei, tinha lá na escala Luiz Carlos Santos. Eu falei, mas Xará aqui. Não, é você. Eu falei, como eu? Sabe o que é? Rádio, Quartarolo, é difícil de falar, aquela coisa toda. Aí o seu irmão falou que você torce para o Santos, então botamos o Luiz Carlos Santos. E eu não reclamei, na hora toquei a vida. Depois foi para a Record. Quando eu cheguei na Jovem Pan, essa história que você conhece também, o Sim. Milton Neves começou a me encher o saco. Ele e o falecido José Carlos Carbone, mais o Milton, né? Falou assim, você é um idiota. Você é descendente de Quartarolo, Bernardelli, Camossi e Todeschini. E põe o Santos. E usa Santos, pô. Se você botar qualquer um dos seus sobrenomes, da sua mãe, do seu pai, você não tem outro. Agora, Luiz Carlos Santos, com todo respeito, é um nome muito comum. Vamos mudar. E começou, vamos mudar. Falei, tá bom. Aí E disso ele entende bem, né? Nossa, não, e foi ótimo. E o Carbone, não, vai mudar. Aí mudou, rapaz. Eu devia ter feito isso antes já na Gazeta, mas tudo acontece no seu tempo certo. Agora, você sabe que eu fui muito tempo repórter de campo, trabalhei lá com vocês na Iguatemi, que foi um ano maravilhoso para a gente, para o São Bento também, né? Foi o último grande ano do São Bento, infelizmente. Aí, cara, eu participei de 2 programas lá como convidado da Fox. Aí o Márcio Mourão me ligou e falou assim, olha, você participou lá dos programas, a gente gostaria que você trabalhasse, que você participasse do programa na semana que vem, porque você participou como se já tivesse lá um tempão. Os caras falavam, eu perguntava, respondia, tudo certo. Falou, não, você não quer trabalhar com a gente? Falei, tudo bem, vamos embora. E estou lá. Então, mas agora com essa pandemia, está muito centralizado no Rio, até porque o campeonato está voltando. E tem uma equipe muito grande, né, Paulinho? Porque eram 24 horas de programação praticamente ao vivo, né? E hoje não, hoje deu uma... Né?
os programas ficaram, né, mais unidos, mais de dia, e daí tem as reprises, aquela coisa toda. Então todo mundo está girando muito. Então eu trabalhava mais aqui em São Paulo, tem mais programas, e estou lá, tranquilo, toda semana pelo menos 1 ou 2 programas, estamos tocando a vida. Gosto do que faço, não vou mais a estádio, você sabe disso. Depois de 2 embolias, falei, não vou mais não, né? Esse é mais um motivo de grupo de risco. Embolia é pulmão, né, amigo? Sim. E estou feliz da vida. O Zé te fala umas coisas, e vou falar para você que você também, desculpe, não é falta de humildade, que eu não sou nenhum santo, não sou nenhum humilde padre, mas é uma coisa e nem máscara, é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. O Zé te fala assim, o Zé foi um goleiro extraordinário, excepcional, né? Um cara que ganhava salário de jogador de bola, ou seja, não dá nem para comparar com a gente. Ele fala assim, o dinheiro é muito legal, sempre. Mas a nossa convivência, falar de futebol, poxa, é muito legal também. Então ocupa seu espaço, ocupa sua cabeça e de vez em quando até ganha um dinheirinho. Então tá bom, pô. Então, tá ótimo. Graças a Deus, tô assim, tô tocando minha vida, tô abrindo a cabeça para as redes sociais, que eu acho que vai ser o futuro. Estou aprendendo, né? Nós estamos. E essa passagem que a gente tá vivenciando um pouco hoje, até com relação ao rádio, que o rádio ele está meio que não transformando em televisão, mas está virando um rádio com imagem. Hoje você pega os aplicativos, todas as rádios têm aplicativo, você entra e tal. A nossa Band FM hoje aqui, o nosso jornal da Band, a programação toda da Band, no aplicativo você acompanha com imagem e com áudio. Né? Essa é uma tendência, não tem como fugir disso, né, Contador? Não, isso aí não vai mudar, se quer você goste ou não. Isso aqui veio para ficar. Isso aí é igual eu falo, vou fazer uma propaganda aí para você. Igual o Uber, né? Falam do Uber, mas o Uber veio para ficar, não tem jeito. Então, tem que se ajeitar, que são novas ferramentas que vão nos ajudar, e a gente tem que aprender a usar bem essas ferramentas. O rádio, eu adoro o rádio. Tudo que eu sou, devo ao rádio. Você também adora a rádio, que eu sei. Sim. Rádio é um espaço maravilhoso, uma ferramenta extraordinária para a democracia, para a informação. Mas o rádio precisa, se reinventar em alguns setores. E a internet é um espaço legal. Então, todo programa de rádio realmente está na internet, é um caminho. Eu acho que o futuro vai ser esse. As coisas estão abrindo muito. Veja você, eu jamais faria um programa como estou fazendo aqui agora, não é porque eu não gosto de você, é porque eu não sabia como fazer. E mesmo sabendo mais um pouquinho, quase que eu não entrei a tempo. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que a Fox falou, olha, nós vamos fazer tudo de casa a partir de agora, a partir do início de março, um negócio assim. Tudo de casa. Você vai ter que ter um Skype. Então, eu nunca tinha mexido com isso. Aí, o Skype. Agora tem streaming, tem não sei o que lá. Tem tudo. Coisas que para mim, o Zoom, sei lá, coisas que para mim são novidades. E, de repente, você percebe que você consegue conviver e mexer com isso. Claro que consegue. E outra, é uma facilidade incrível, né, para tudo. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, vários companheiros têm feito, eu acho que isso vai ficar. Vai ficar. É mais ou menos como aconteceu aqueles negócios dos youtubers, né, que os caras começaram a fazer. A Anitta foi aquela que fez melhor, vamos dizer assim, cuida melhor da sua carreira. Muitas outras, ou muitos outros, ficarão pelo caminho. Mas quem tiver um pouquinho mais de cérebro, de cuidar bem da carreira, de saber se vender, o nicho certo, como ela está fazendo. Eu não tenho um CD dela, aliás, não sei música nenhuma, mas eu respeito a forma como ela trabalha a carreira dela. Daqueles youtubers, né? Não sei nem se estou falando corretamente, mas é ela que vai ficar. Eu acho que essa fica. E uma ou outra, tudo certo. E a nossa função, nós temos uma vantagem, nós do rádio, de novo, desculpando a falta de modéstia. A gente tem conteúdo, né, Paulinho? Você consegue falar muito, você conversa sobre vários assuntos. A gente, também, se ligar o microfone, a gente precisa ficar 1 hora sozinho falando, a gente vai ficar. A gente tem improviso, a gente aprendeu a ter improviso, enfim. Já tem uma conteúdo... certa história, né, Paulinho? Sim. Você já viveu, já conviveu. Então, isso ajuda. Então, o Roberto Cabrini, que é meu amigo lá de Piracicaba, fala assim, uma boa história sempre vai ter espaço. E é verdade, ele tem provado isso todo dia praticamente. Não tem a menor dúvida. Luiz Carlos Quartarolo, nosso convidado aqui no nosso quiz. Como eu falei, o tempo nosso aqui urge. Vou ter que entrar já no quiz direto aqui para dar tempo de a gente falar
e comentar bastante aqui. Que horas são? Agora são 20 horas e 43 minutos. Repita. 20 e 43. 20 e 43. Temos 25 minutos aqui para definir esse quiz aqui, que você vai ver que é bem legal, a gente vai recordar algumas coisas. E como eu falei, o Átila é o cara a ser batido com 12 pontos, no máximo 16. Então você tá mas ele é rápido aí. demais para mim, né? É. O cara faz curva com 2 rodas só, meu filho. Oh. Aquele é ligeiro, eu diria. Opa! Ó, vamos lá. A gente vai começar falando da pergunta número 1 até a pergunta número 7, vale um pontinho só. A gente vai falar sobre automobilismo, tem uma perguntinha aqui sobre a Olimpíada e sobre o futebol brasileiro. As 3 últimas Copa do Mundo, pergunta 8 vale 2 pontos, pergunta 9, 3 e pergunta 10, 4 pontos. Automobilismo, vou falar de um cara que eu tenho certeza que você gosta. Nelson Piquet. Gosto. Nelson, o Piquet, que era nesse primo, acho que era primo do Candinho, né? Cândido Sotomayor, Nelson Piquet, eles eram primos. Eles são Sotomayor. Outro dia até falei com o Candinho falou assim, olha, eu perguntei um dia, Piquet, você é meu primo? Ele falando com o Piquet. O Piquet falou, não sei. Ele falou, também não sei. Mas todo mundo fala que eu sou primo dele, como ele é mais famoso, deixa assim. Deixa assim, deixa assim. Os dois têm o mesmo sobrenome, né? Tem. Que é Sotomayor, o sobrenome dos dois. Mas o Nelson Piquet é um cara que, irreverente, disputou 14 temporadas de Fórmula 1, começou lá na Brabham, onde ele foi campeão mundial, né? Com a equipe Brabham. Ele começou em 1978, foi campeão em 81, 83, depois ele foi para a equipe britânica da Williams, onde lá ele brigou o tempo todo com o Nigel Mansell, mas mesmo assim, no segundo ano, ele foi para lá em 86 e 87, ele também conquistou o título tricampeão. Depois ele foi para a Lotus, correu mais 2 temporadas na Lotus, mas não conquistou mais títulos mundiais. Pergunta básica, Nelson Piquet, o irreverente Nelson Piquet. Quantas vitórias o Nelson Piquet tem na carreira, Quartarolo? 3 opções. 22, 23 ou 24? Ele não ganhou muito não, né? 23, vai. Pô, Quarto, que ia te ajudar, mas foi 24. Puta. 24 corridas ganhou o Nelson Piquet, que era um baita piloto, né? Que o jeitão Excelente. dele, aquela coisa toda, mas era um excelente piloto, né? Excelente. Aquela ultrapassagem sobre o Senna na Hungria é um negócio de gênio. Ah, gente, acho que foi uma das mais bonitas da história da Fórmula 1. Exatamente. Da história. Sensacional. Da história. Como eu tenho comigo que aquela corrida de 88, quando o Senna ganhou o campeonato no Japão, que ele, na largada ele fica, e aí ele teve que passar todo mundo para ser campeão do mundo. Acho que não tem corrida melhor que aquela, né? Genial. E essa ultrapassagem do Piquet também sensacional. Ainda sobre automobilismo, Felipe Massa. Felipe Massa nasceu em São Paulo. Sabe onde foi criado o Felipe Massa? Felipe Massa foi do interior, não é? Interior, Botucatu. Foi criado em Botucatu, aqui na Castelo Branco. Foi criada a empresa, a família tinha uma empresa de ônibus e tal, e ele foi criado lá, mas logo começou a enveredar no automobilismo. E o Felipe Massa, que é um cara que teve lá bons momentos na Fórmula 1, até chegar na Ferrari, que é o top do automobilismo, é chegar na Ferrari. Mas aí eu quero saber o seguinte do Felipe Massa. Felipe Massa teve 2 lances ruins, eu diria, na carreira. Né, que foi aquele acidente na Hungria, foi um acidente gravíssimo que o Felipe teve. E o outro, Quartarolo, o cara perdeu um título mundial na última curva em Interlagos. Que ano foi isso? Foi em 2008, 9 ou 10? 2008, 9 ou 10? Ai, caramba. Ele perdeu porque a equipe mandou, né? Não. Ele perdeu porque o Hamilton, lembra? Passou o time Glock na última curva, na soma dos pontos, aí ele dançou. Na última volta. Na última volta, na última curva, porque na bandeirada, quando foi a bandeirada, o próprio Galvão, Felipe campeão, na bandeirada o Felipe era campeão, só que a última curva, e aí o Hamilton passou lá o time Glock e por um pontinho, o Hamilton foi campeão do mundo. E teve um acidente, foi aquele parafuso do Rubinho, foi, né? Que quase parafuso. Coisa terrível, né? Olha, eu vou chutar isso aí também, viu? Eu lembro que ele teve esse problema. Bom, o Hamilton não é tão velho assim. 2010, né? 2008, Quartarolo. Caramba! Você tá chutando mal, Quartarolo. 2008. Chutando mal, fazer o quê? Mas você lembra bem desse episódio? Lembra desse episódio, né? Lembro. Eu lembro de uma outra coisa. Um dia o Felipe Massa foi na rádio, da entrevista, ele ainda não era piloto da Ferrari.
E era o Rubinho e o Schumacher. Aí estava lá o Cláudio Karsug. Aliás, vou fazer uma live com o Karsug amanhã. Vai ser Pô, fantástico. que legal. Às 18 horas. Aí o Cláudio Karsug estava conversando com ele, o Felipe Mota e o Nilson César, que eram os caras da Fórmula 1. E eu sou futeboleiro, tanto é que você está vendo que eu sou futeboleiro. Aí, cara, eu falei assim, posso fazer uma perguntinha, né? Os caras, pois não. Falei, na verdade, são duas perguntas, o Felipe Massa. Falei assim, ó, primeiro, como é que é espirrar dentro do capacete? Ele falou assim, nossa senhora, faz um barulho incrível. E se vier com alguma coisa, então embaça tudo. Não há viseira que dê jeito. Falei, legal. A outra, qual a diferença entre a Ferrari do Schumacher e do Rubinho? Ele falou assim, nenhuma. Falei, então é a pecinha atrás do volante. Volante. Aí ele começou a rir. Até uma sacanagem com o Rubens Barrichello, que é um cara legal, né? Foram as duas únicas perguntas que eu fiz da vida para o Felipe Massa. Felipe Massa. Boa gente, Felipe Massa. Muito boa gente. Massa. Já e o Barrichello também. Barrichello tem uma história bonita. Ele nos deu uma entrevista lá. Aliás, o pessoal tira muito sarro do Barrichello. Pô, o Barrichello é o recordista de GPs da história da Fórmula 1. Se não me engano, são 322 largadas. Enfim, o cara tem uma baita história. Olimpíada 92. Lembra onde foi os Jogos Olímpicos de 92? Barcelona, não foi? Barcelona, Espanha. Oi, Barcelona? Lembrou? Isso. Barcelona. Lembrei. Então, para a gente dar uma encurta. Não foi, lembra que o Edivelton perdeu lá para o Paraguai? Lembro. O Brasil não participou. Do Paraguai. Futebol não participou. O que eu quero saber sobre os Jogos Olímpicos de 92 é o seguinte, tranquilinho também, essa dá para matar, hein? Essa dá para matar. Não sei. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou na Olimpíada de Barcelona? 1, 2 ou 3? Medalha de ouro? É. 3. Pô, Cortado, me ajuda a te ajudar. Não. Foram 2. Só? Uma histórica do vôlei. Sempre. E a outra foi com o Rogério Sampaio no judô. Verdade. Rogério Sampaio, que também nunca mais ganhou nada. Nunca mais ganhou nada. Olimpíada. Aí dando risada. Olimpíadas. Tá bom, Michael Phelps. Sim. O cara é recordista de medalhas em Jogos Olímpicos. O cara participou de 4 Olimpíadas. A última foi onde? É o Brasil. Brasil. E o cara ganhou tudo. Quero saber o seguinte. O meu querido Michael Phelps tem 28 medalhas no total. Quero saber quantas são de ouro. 21, 22 ou 23? Caramba, esse cara ganhou mais do que muito país. Se o Phelps fosse um país, ele era 21, 22? Ou 23. Vai na sua linha de raciocínio aí, Caetano. Não sei. Esse cara ganhava muito. 23. Aí, 23. Pô. Até que enfim. Até que enfim. Quartarolo foi na rede aqui com o Michael. Agora vamos entrar rapidinho aqui no futebol, vai. Futebol brasileiro. Cara, 23 medalhas de ouro. 23 medalhas de ouro. E 28 medalhas em 4 Olimpíadas. É ruim o cara. Fraco. O cara é gênio. Vamos viajar para 1976. Você lembra o que você fazia em 76? Eu tava na rádio 76. 76. Tá em Piracicaba ainda. 76 tá em Piracicaba. Tá em Piracicaba. Mas já acompanhava o futebol brasileiro. Já fazia futebol. Mas mais do 15, né? Então vamos lá. Campeonato Brasileiro de 76. CBD e tal. Você lembra quem foi campeão? 76. 77 foi o São Paulo. 76. Internacional? Não. Internacional. 76. Internacional e Corinthians, lembra? Congelou. Lembra, Quarto? Lembro. Internacional. Internacional foi o campeão. Em cima do Corinthians, a final foi 2-0. O Internacional teve 19 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Teve 84% de aproveitamento no campeonato brasileiro
de 1976. Foi o ano da invasão do Maracanã, né? Corinthians e Foi o ano da invasão do Maracanã, exatamente. É. Exatamente. Atlético Mineiro caiu para o Inter e o Fluminense caiu para o Corinthians. Exatamente. Gol do Russo lá no Maracanã. Gol do Russo beijinho. Quero saber o seguinte, Quartarolo, 76, para tomar um 10. Quem foi o artilheiro do Brasileirão? Dinamite, Roberto do Vasco com 15 gols, Dadá Maravilha com 16 do Internacional ou Doval do Fluminense com 17 gols? O artilheiro do campeonato? Isso. Acho que foi o Dario, hein? Dadá Maravilha. Ponto para Quartarolo. O Dadá Maravilha, já no fim de carreira, eu me lembro do Dadá, mas aí já muito no fim de carreira, tentando jogar em alto nível no Goiás, porque eu me lembro dele na Ponte, mas eu era muito criança, não conseguia acompanhar. Mas no Goiás, e jogou aqui no São Bento, com 45 anos de idade, mas jogou aqui no nosso São Bento. Mas fala um pouco sobre o Dadá. O Dadá que foi para a Copa de 70, é campeão do mundo. Muitos falam, né, que foi uma imposição da ditadura militar na época do presidente, enfim. Mas o Dadá é campeão do mundo. O Dadá, subestimado, é muito valorizado. Se tem para falar do Dadá Maravilha. O Dario é aquele tipo de artilheiro, como foi o Jardel. Ele foi mais jogador que o Jardel. Se bem que o Jardel andou mais pelo mundo e ganhou mais título até que ele fora do país. É aquele cara que a bola batia nele e entrava, não tinha jeito. Ele estava sempre bem colocado, jogava intuitivamente, não era um jogador tático, aquela coisa toda. Centroavantão mesmo, porque não tem mais. Né? Hoje seria difícil até para ele jogar, porque ele não tinha nenhuma categoria. A bola, ele tocava de joelho, de joanete, ele não tinha qualidade. Mas dentro da área, esses caras eram incríveis, e são, né, esse tipo de jogador. Dentro da área parece que eles viram um craque. Aí é gol sempre, a bola bate no joelho e entra, bate na cabeça e entra. E o Dadá era um cara muito esforçado, que não era para jogar futebol. Ele mesmo fala, se não fosse futebol, ele seria um meliante. O futebol salvou o Dadá. E o Dadá é uma figura maravilhosa como gente. Né? O Dadá dá entrevistas maravilhosas. E nessa Copa do Mundo havia aquele ranço, né? A imprensa, normalmente muito mais comunista que hoje, achava que a seleção era só da ditadura, que não devia nem ganhar a Copa, porque senão os militares iam usar aquilo para se eternizar no poder, como você viu, não aconteceu nada disso. Eu ficava imaginando, até já imaginou, final de Copa do Mundo, o Zagallo falando para o Pelé, Pelé, não faz gol, Gerson, não chuta, porque a gente não pode ganhar. Isso não existe, né? Não tinha nada a ver. Ele foi convocado, segundo o Zagallo, porque ele já era o grande artilheiro na época. Não era um grande jogador, mas era um grande artilheiro. E o Zagallo queria ter um outro jogador com outro estilo, se fosse necessário. O Zagallo que defendeu em 94, como coordenador, junto à Parreira, para levar o Evair e não o Ronaldo. O Ronaldo tinha 16 anos, aquela coisa toda. O Ronaldo ganhou a vaga no último amistoso com a Finlândia, se não me engano. O Zagallo falava assim, o Evair bate falta, bate pênalti, joga bom cabeceador, sabe trabalhar fora da área, é um jogador a mais para a gente mudar durante o jogo. Então ele tinha essas coisas. E o Toninho Guerreiro, que era um jogador para ter ido, acabou não indo porque tinha uma sinusite, que ele falou que realmente o Lídio Toledo que inventou. Então é uma história que está aí. E na Copa de 70, diz que o Pelé falava assim para ele: Dadá Maravilha, você é o maior jogador do mundo. Aí o Dadá falava: seu rei, obrigado. Não, é porque você não joga nada e você conseguiu estar na Copa do Mundo. Eu sou Pelé, eu tenho que estar aqui. Mas você não joga nada e está aqui, pô. E ele morria de rir e conta essa história até hoje. Boa praça, Dadá Maravilha. Vamos lá, mais uma, campeonato, esse aqui, campeonato paulista. Vamos viajar, 77. 77. 77, o campeonato foi ganho pelo Corinthians. Então, a gente vai correr aqui para falar o seguinte, foram 3 jogos com a Ponte Preta na final. O primeiro jogo foi 1-0 Corinthians, o gol do Palinha. De cara. Segundo jogo, a Ponte venceu, 2-1. E no terceiro jogo, gol do seu amigo Basílio, pé de anjo, Basílio. Já fizeram para a Ponte. Exatamente. E no final, o gol histórico do Basílio, aquela jogada maravilhosa, digna de uma final, digna de uma quebra de tabu. Aquele gol foi um dos gols mais sensacionais da história do futebol. Aquele gol do Basílio, da forma como aconteceu. Mas o que eu quero saber, na verdade, o Quartarolo, é sobre o segundo jogo. Se você tem boa memória. Quem apitou o segundo jogo, amigo? O último, todo mundo sabe que foi o do Cídio, expulsou o Rui Rei, aquela coisa toda. Mas e o segundo jogo, que foi vitória da Ponte? Você tem 3 opções.
Romualdo Arfi Filho, Roberto Nunes Morgado ou Oscar Escofa? Caramba! Romualdo. Romualdo Arfi Filho, ponto para Quartarolo. Pô, eu me lembro tanto desses nomes, cara. Oscar Escofa, Romualdo Arfi Filho. Me lembro do Roberto Nunes Morgado, Morgadinho. Enfim, figuras. Depois teve o Aragão e o próprio Ducídio, que eu estava pesquisando sobre o Ducídio outro dia. O Ducídio apitou jogo pra caramba em Quartarolo. E jogos importantes, hein? Os jogos mais importantes ali da final da década de 70, início de 80, todo Ducídio. Então, o Ducídio tinha essas coisas, né? Ele falava que tinha a regra 18, né? Que ele conversava muito com o jogador. E a expulsão do Rui Rei, por exemplo, porque o Ducídio, tipo assim, tá pitando o jogo, o Paulinho vira para lá, você como jogador, ele marca uma falta, e o Paulinho fala assim, pô, ô Ducídio, não foi falta coisa nenhuma, vai, né? Numa conversa, ele levava na boa. Agora, se você chegasse e falar, olha, não foi falta, aí ele ficava pé da vida. E diz que o Rui Rei foi para cima dele falando um monte de palavrão, ele expulsou. O Ducídio foi um dos melhores árbitros que eu vi na minha vida. Ele se impunha, ele apitava pra caramba e morreu pobre. O Ducídio morreu com uma doença grave, câncer. Foi. No final da vida, a gente fazia vaquinha para ele. No começo do programa... Ele não era delegado aposentado, o Quartarolo? Era, mas ele andou batendo muita cabeça na vida. O Fará, o Márcio Papa, o Flávio Prado... mas cada um nas suas possibilidades. Sim. A gente fazia uma vaquinha, porque ele tinha que fazer quimioterapia 2, 3 por mês. E o plano de saúde só dava uma. Então, para completar, muitas pessoas do futebol, Zé Ferreira Pinto, jogador também na época, tentavam ajudar. Ele morreu de uma maneira triste até, mas era um cara maravilhoso. E a gente estava entrevistando, eu e o Flávio, o Ducídio, tentando entrevistar, já nos estertores, para fazer o livro. E daí ele faleceu, infelizmente. Ia ser um livro maravilhoso. Não tem a menor dúvida. Quartarolo, o que vem à sua cabeça quando alguém chega para você, a 7ª pergunta, chega para você e fala assim, e o Neymar, hein? O que vem à minha cabeça? É um jogador genial, né? Agora, é também um modelo fora do campo, né? Um jogador que precisava ser mais, né, centrado, que eu acho que ele não vai ser mais o melhor do mundo. Daqui a pouco o Haaland passa por ele também, o Mbappé, mas é um jogador extraordinário. Mas se preocupou mais em ganhar dinheiro que jogar bola também, né? Financeiramente deve estar bom, tá bem, né? Mas eu não sei se vale tanto a pena, porque você ter dinheiro é bom, né? Mas é aquilo que a gente acabou de falar, né? Você tem que ter dinheiro, mas não adianta. Você só usa aquilo que você tem naquele momento. Eu estou usando essa camisa, você essa aí, o resto está na guarda-roupa, né? Você só tem aquilo que você usufrui. A pergunta 7, eu quero saber o seguinte, quantos gols o Neymar marcou com a camisa do seu peixe, o Santos? 122, 128 ou 138? Cara, que pergunta é essa? 122. Pô, você não confiou no Neymar. Ele marcou 138 gols em 225 jogos com a camisa do peixe. Que média, hein? Boa. Muito alta, não tenha dúvida. 4ª Copa do Mundo, agora para você tentar virar o jogo, hein? 3 perguntas. Eu vou correr aqui com o tempo. Vou começar em 62. Copa de 62 no Chile, Brasil campeão, bicampeonato. Você lembra bem dessa Copa aí? Era moleque? Como é que é? Eu nasci em 57, tinha 5 anos. 5 anos, mas a história você leu com certeza. Eu quero saber o seguinte, Brasil campeão, Brasil venceu o Chile na final, mas na primeira fase eu quero saber qual seleção foi a 3ª adversária do Brasil na Copa de 62. Foi a seleção do México, a seleção da Espanha ou a seleção da Hungria? Na primeira fase? Na primeira fase. Lembrando que, só para a gente falar rápido, contar a história aqui, o Pelé, primeiro jogo saiu machucado, não é isso? Não, saiu contra o México, né? Aí o Amarildo, você já sabe que é contra o México, já tirou o México da tua resposta, sobrou Espanha e Hungria. E aí o Amarildo é que sumiu a titularidade da seleção. A Copa teve 2 artilheiros em 62, os 2 brasileiros, Garrincha e... Garrincha e Vavá. Vavá. Mas acho que foi a Hungria, né? Que tem aquela... Foi a Espanha, amigo. O Brasil jogou com a Espanha no dia 6 de junho, lá em 62, ganhou 2-1 Pelé, né? 2 gols do Amarildo. O Pelé jogou só o primeiro jogo.
é que aquele lance que o Adelardo sofre o pênalti, o Nilton Santos demora 100 anos para sair da área, falam que ele foi rápido. Só que o árbitro era mais gordo que eu, estava no meio campo. Aí, ele dá falta fora da área. A Espanha bate a falta, no contra-ataque o Amarildo faz o gol de empate. Faz o gol de empate. Isso tudo eu lembro, só não lembrava do jogo. Quarta, pergunta 9. Copa do Mundo também. 2010. Foi a 19ª edição da Copa. Foi na África. Você lembra quem foi campeão, né? A Espanha. Seleção da Espanha. Primeiro título da Espanha. Primeiro e único. Essa Copa, quarta, no final, a gente teve 4 artilheiros na Copa, com 5 gols. Forlán, pelo Uruguai. O Uruguai que foi terceiro colocado, se não estiver enganado. Tivemos o Thomas Müller. Ai, Thomas Müller, meu Deus. Ele foi o jogador revelação da Copa de 2010 e um dos artilheiros também com 5 gols. Schneider, que a gente também não gosta de recordar o Schneider, da Holanda, foi quem eliminou o Brasil, né, na Copa de 2010. E a pergunta, eu quero saber o seguinte, eram 4. O quarto é da Espanha. Quem foi o artilheiro da Espanha da Copa? Essa é tranquila para você. Foi o Fernando Torres, foi o Davi Villa ou foi o Fábregas? Villa, Fábregas era meia. Fernando Torres já estava meio quebrado, não era mais titular. Foi o Davi Villa. Aê, Quartarolo! Foi o Davi Villa. Tem que raciocinar, tá certo. E para fechar, Copa de 2018. A Copa de 2018, nós tivemos 64 jogos. E foi a primeira Copa do mundo que nós tivemos o VAR, né? O VAR, exatamente isso. Foi a primeira Copa que nós tivemos o VAR. E o VAR ajudou a arbitragem em 16 ocasiões com relação à marcação também de pênaltis. Eu quero saber, na verdade, quantos pênaltis foram marcados na Copa de 2018. 25, 29 ou 32? Só isso você quer saber? Só isso. Teve ajuda do VAR. 25, 29 ou 32 pênaltis. E o primeiro árbitro a usar o VAR foi o brasileiro Sandro Meirahit. Meirahit. Acho que num jogo em Porto Alegre. Ah, cara. Quantos? Você falou 32, 29? E 25. E 25. Será que teve tanto pênalti assim? Vou ficar no meio, 29. Quartarolo faz 4 pontos na última pergunta, 29. Olha lá, 4, 7, 8, 9, 10, Quartarolo. Você não bateu o nosso Átila Abreu, fez 10 pontos. Você é o vice por enquanto, amigo. Na próxima live eu vou me preparar melhor. Você me derrubou com a Olimpíada. Eu estou no pique aqui, porque a gente tem 1 hora aqui no Instagram e aí cai. Então, a gente tem 3 minutinhos aqui ainda. E, pô, cara, satisfação enorme em tê-lo conosco aqui. Quartarolo, que é uma grande referência. Um dia eu vi você falando assim, os caras falam que eu sou melhor, que eu sou... Eu sou bom pra cacete mesmo. Então, todo mundo que começa se espera em você, porque você é uma referência, né? Como outros são referência em outras áreas, mas nesta área, jornalismo esportivo, repórter esportivo, repórter, e a gente ainda que, né, trabalha no meio, repórter de meta, eu não me recordo um repórter de meta, pode ter alguém parecido, melhor que você não tem. Então você é uma grande referência, um cara que eu tive o maior prazer em tê-lo conosco aqui em Sorocaba em 2018. Ainda acho que vamos trabalhar juntos ainda, temos muita lenha para queimar. E é uma honra tê-lo aqui na Band FM, no Instagram da Band, a Band FM, que é a rádio número 1 em audiência em Sorocaba, em toda a nossa região. Já há 3 anos, líder de audiência absoluta. Em São Paulo, a Band FM também é líder de audiência, né? Primeiro lugar no Ibope, e aqui em Sorocaba também, primeiro lugar no Ibope, a Band FM. E aqui a gente também está no Instagram, temos um canal que estreou há 2 semanas, mas que será mais implementado, que é um canal no YouTube, o 102 Play, Band FM, que a gente vai fazer jornalismo, fazer futebol, fazer música, fazer tudo que tem direito nesse canal, muita informação, entretenimento, né? E aqui é 102.7, que é a nossa frequência no FM. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo conosco, participando dessa brincadeira, para dar uma descontraída. E você, claro, falando sobre política, falando sobre esse problema da pandemia, o isolamento, os novos rumos, né, das nossas vidas. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Gratidão para você.
Obrigado, Paulinho. Obrigado mesmo. Você é uma referência para mim também, um cara, um empreendedor, um cara que gosta do que faz, um ótimo comentarista, um ótimo repórter, um cara atento a tudo, né? Eu acho isso muito legal para a comunicação. Eu deixo um abraço para você, para a Band aí em Sorocaba, para a Band FM. Parabéns pelo sucesso. Não é à toa que estão aí em primeiro lugar. E a gente vai se vendo por aí. Infelizmente, o Instagram é só 1 hora. Vamos aumentar para as 2 da próxima. Vamos aumentar, ó. O Gerson Júnior está te mandando um abraço. Tardelli, Júnior, nosso comentarista. Doutor Tardelli, lembra do doutor Tardelli, né? Doutor Tardelli. Está aqui na live também, acompanhando. Um abraço para mim, Santista. Um abraço para o Urban lá, que era do Urban. Ex-diretor do São Bento, delegado Urban. Nosso chefe Lucas Pedroso aqui está acompanhando, que é o nosso coordenador de jornalismo aqui da Band FM. Nosso repórter, o Lucas Pedroso, nosso coordenador. Adriano Castor, nosso repórter. Nós temos aqui também uma moto-repórter feminina, que é a Adriana Fratini, que faz o trânsito para nós e faz toda a cobertura oficial também. Todo mundo acompanhando aqui. Então, Quartarolo, saiba que você é a nossa referência e é muito bom. Além disso, saber que eu posso olhar para você e falar, cara, você é meu amigo, cara, conte comigo para tudo que você precisar, que a gente vai estar sempre junto. Muito obrigado e sucesso aí. Vai cuidar da mamãe, nós vamos ver a mamãe 3 meses sem ver a mamãe. Claro, a recíproca é verdadeira. Um beijão para todos. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigado mesmo. Um abraço, tá aí, Luiz Carlos Quartarolo, nosso mestre hoje, compartilhando conosco aqui todo o seu conhecimento, né, nossa quinta live, né? Mas o Átila Abreu continua liderando, está em busca da parmejana lá do Bonaparma, o Átila Abreu com 12 pontos, o Quartarolo agora é o vice-líder com 10 pontos, com 8 pontos é o Paulo Roberto Santos, com 6 o Rodrigo Harder da Seleção Brasileira de Futsal e o Jorge Vinícius, nosso colega jornalista, doutor esportivo lá de Ribeirão Preto, hoje em Ribeirão Preto, né? Trabalhou muito tempo no Sport TV, mas hoje está lá em Ribeirão Preto, com 5 pontos é o nosso lanterninha. Então, próxima sexta-feira, mais um encontro com um outro mito do esporte em Sorocaba, nosso professor João Abelha, goleiro do São Paulo, do São Bento, do Flamengo, foi com o Zico para o Japão. Quando o Zico foi para o Japão, falou, Abelha, vem para cá que eu preciso de um treinador de goleiro. Levou o Zico com ele, enfim. Então, o professor João Abelha é que estará conosco aqui na próxima sexta-feira também, participando da nossa live. Você, ouvinte, internauta, Band FM, já sabe o Instagram da Band, @BandFM Sorocaba, e amanhã a gente tem um encontro marcado 6 da tarde com o Jornal da Band, com os principais fatos do Brasil, do mundo, Sorocaba e de toda a nossa região. Quartarolo, fica com Deus, um abraço você, ouvinte Band FM, um abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, um abraço. Até a próxima.